Olá, senhores, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos dando continuidade ao curso de Eletrônica Analógica. Eu sou o professor Denis. Estamos tratando das fontes lineares. Mais especificamente, vamos estudar os fios capacitivos que são utilizados junto com retificadores. Essa aula tem como bibliografia o livro do Boylestad, Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos, e o livro do Malvino, de Eletrônica, no seu volume 1, ok? Bom, como nós já vimos, retomando um pouquinho, os retificadores são parte de um dispositivo maior que é a fonte de tensão DC. A fonte de tensão DC, então, é um dispositivo que transforma a corrente alternada em uma corrente contínua regulável. Tudo bem? Como nós já vimos, o primeiro passo para fazer essa fonte DC é utilizar um retificador, né? Pode ser de meia onda completa, e o retificador vai transformar então a tensão em corrente alternada, que pode ser usada na rede elétrica, por exemplo, em uma tensão contínua. No entanto, após o retificador, a tensão, apesar de ser contínua, não é pulsada, né? Então, só retomando, né? A entrada típica de um retificador é uma entrada senoidal, como vista aqui, tudo bem? Então, entrada senoidal, nesse caso, uma entrada senoidal de valor de pico 10 volts, de pico a pico 20 volts. Ao passar essa entrada senoidal para um retificador de meia onda, o que se observa é uma pequena redução no valor de pico, devido à queda de 0,7 volts no diodo de silício, e o fato de que no semiciclo negativo o retificador de meia onda corta o sinal negativo, o que faz com que a gente tenha um grande intervalo de valores zero, mas a tensão já seja contínua e pulsada. Tudo bem? Um circuito um pouco mais interessante pode ser um retificador de onda completa. E nesse caso, o exemplo é um retificador em ponte. Então ele também tem uma perda de 1,4 volts por causa de dois diodos que são necessários para fazer essa retificação a cada semiciclo. No entanto, ele tem a vantagem de que cada um dos semiciclos apresenta uma tensão pulsada, certo? Então ele rebate, de fato, a tensão negativa que a senoide possui no semiciclo negativo por um pulso positivo, tudo bem? Bom, mas o nosso objetivo agora é reduzir essa pulsação. Essa pulsação está indo de zero até um valor de pico elevado. Nosso objetivo é diminuir essa oscilação, essa pulsação toda. Então, a técnica clássica para fazer isso é inserir um capacitor em paralelo com a carga. Então, o filtro capacitivo nada mais é do que inserir um capacitor em paralelo com a carga, com a saída da fonte. Nesse caso especificamente, a gente tem um retificador de meia onda em que só foi utilizado um diodo, né? Mas esse procedimento pode ser usado na onda completa também, como a gente vai ver mais para frente. Bom, então o circuito agora vai ter a sua entrada, que é a tensão da rede. Essa entrada vai ser levada até um transformador abaixador, porque geralmente as nossas fontes DC não precisam de saídas tão elevadas, como 120 ou 240 volts. Depois de abaixar essa tensão, mas ainda ser de corrente alternada, a gente passa por um retificador. Após o retificador, eu vou ter uma tensão pulsada, mais contínua já. E depois, agora a gente vai ver que eu posso passar esse sinal por um filtro capacitivo, que é um capacitor em paralelo com a carga. E após isso, a tensão que vai chegar na carga vai ser uma tensão contínua com uma oscilação inferior à que eu tinha antes do filtro. Tudo bem? Bom, a tensão que se espera encontrar na resistência de carga, em RL, para um retificador de meia onda, ela é vista neste gráfico. Então, em azul pontilhado, o que se observa é a tensão que existiria
na carga caso o filtro não fosse inserido, né? Então, um é um multiplicador de meia onda e a escala está em períodos da entrada. Então, note que, desde que o valor do capacitor seja corretamente projetado, o que se espera é que a tensão na carga agora seja representada por essa curva vermelha. Então, no primeiro ciclo, no momento em que você liga o retificador, o capacitor precisa carregar até o valor de pico, né? Ele carrega, atinge esse valor de pico e durante todo esse período quem está conduzindo é o diodo. Agora, a partir desse ponto, quem vai fornecer tensão para a carga não vai mais ser o diodo, o retificador, mas sim o capacitor. Então, à medida que a tensão do diodo vai caindo, o capacitor assume o papel de fornecer energia, de fornecer corrente para a resistência. Agora, ele tem um estoque limitado de energia e à medida que ele vai fornecendo essa energia para a carga, a tensão dele vai caindo, 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 até o ponto em que encontra a tensão do próximo semiciclo. E aí ele passa a carregar novamente até próximo do valor de pico. E se reinicia o ciclo. Descarrega em cima da carga, carrega via retificador. Descarrega em cima da carga e carrega em cima do retificador. Tudo bem? Não tem segredo. Bom, então o capacitor vai carregar sempre que a tensão do retificador for maior do que a tensão do próprio capacitor. Pois nessa condição o diodo vai estar diretamente polarizado, certo? No momento em que a tensão do capacitor ficar maior do que a tensão do retificador, ou seja, no momento em que a tensão do retificador começar a cair, essa curva pontilhada aqui, ó, começar a cair e a tensão do capacitor cair mais devagar, o diodo para de conduzir. O diodo passa a ficar inversamente polarizado. E quem alimenta a carga é o capacitor, certo? Então, recapitulando. Durante a carga do capacitor, o diodo está conduzindo e o capacitor está sendo carregado pelo retificador. E é o retificador que alimenta também a carga, o RL. Durante a descarga do capacitor, o diodo não está conduzindo e quem está alimentando o circuito a carga é só o capacitor. Tudo bem? Bom, então como a descarga sobre um resistor, a descarga de um capacitor sobre um resistor, segue uma função exponencial, a tensão resultante na carga entre cada ciclo, né, vai seguir uma forma exponencial, certo? Essa tensão vai sempre sendo alternada, como a gente já explicou. De vez em quando a carga do capacitor ele segue uma exponencial e segue uma senoide, perdão. Então, durante a carga do capacitor ele segue um pedaço da senoide de saída do retificador. E durante a descarga do capacitor ele segue uma exponencial, porque é o capacitor descarregando um resistor, certo? Então, é o diodo que faz o papel de chave, certo? É o diodo que de vez em quando vai estar diretamente polarizado, de vez em quando vai estar reversamente polarizado, que chaveia esse circuito entre descarga de capacitor, carga de capacitor, descarga de capacitor e carga de capacitor. Tudo bem? Bom, é óbvio que a saída não é uma tensão DC constante, porque à medida que o capacitor alimenta a carga, ele vai perdendo energia e a sua tensão vai caindo. Portanto, mesmo um circuito filtrado apresenta oscilação. É uma oscilação menor, mas é uma oscilação. Essa oscilação é chamada de ripple. E a grandeza que qualifica ela é a tensão de ripple. A tensão de ripple é uma amplitude pico a pico da oscilação. Tudo bem? Por definição. Bom, essa oscilação ela sempre vai ser muito grande de acordo com essa descarga do capacitor. É a descarga do capacitor que define o tamanho da oscilação. Se o capacitor perder sua carga muito rápido, pelo fato dele ser muito pequeno e não acumular muita carga, ou pelo fato do resistor ser muito pequeno e consumir essa carga muito rapidamente por uma corrente baixa,
então essa descarga vai ser muito rápida e a oscilação vai ser maior. Em compensação, por outro lado, se o capacitor for muito grande ou o resistor for muito grande, ou os dois forem muito grandes, o tempo de descarga do capacitor vai ficando grande em comparação com o período entre dois picos do retificador, tá bom? Pensando nisso, o que importa de fato é a constante RC, porque é a constante RC que é a constante de tempo da descarga do capacitor. Então, o que deve sempre ser considerado no projeto de um filtro capacitivo é essa constante RC. Tudo bem? Então vejamos o gráfico. O mesmo gráfico que foi apresentado antes está desenhado aqui, só que dessa vez está marcada o que é a tensão de Ripple. Desculpem. Então, como já foi indicado, a tensão de Ripple é uma tensão pico a pico da oscilação. Tudo bem? Essa tensão pico a pico precisa ser calculada para saber se quando você está trabalhando com um projeto de fonte, essa oscilação é aceitável diante dos parâmetros ou não. Tudo bem? Bom, existe um cálculo aproximado dessa tensão, que é dada pela expressão abaixo no slide, em que diz que a tensão de Ripple ela é igual à tensão DC na carga, que também pode ser chamada de tensão média na carga, dividido pelo valor da resistência, multiplicado pelo capacitor e multiplicado pela frequência. Bom, observando essa expressão, antes de verificar de onde ela veio, a gente pode identificar que todos os termos fazem sentido, certo? Bom, é razoável que, se eu aumentar a amplitude geral do sinal, se eu tiver um sinal de 50 volts, o ripple vai aumentar proporcionalmente. Se eu tiver um sinal de 5 volts, o ripple vai cair a 1/10 desse valor, né? Porque ele oscila em cima do pico da saída do retificador, certo? Então é importante ter uma tensão proporcional à saída do retificador. A gente já vai discutir um pouquinho por que é a tensão DC em RL. Bom, como a gente já discutiu, é importante que a resistência e o capacitor, quanto maior for a resistência, menor vai ser o ripple, porque vai demorar muito tempo para o capacitor descarregar naquele resistor tão alto. Então, é razoável que a tensão de ripple seja inversamente proporcional à resistência. Também é razoável que seja inversamente proporcional à capacitância, porque quanto mais capacitância, mais energia o capacitor armazena. Quanto mais energia ele armazena, mais tempo demora para ele perder essa energia ao fornecer corrente para o resistor, ao fornecer potência para o resistor. Tudo bem? E a frequência entra nessa conta justamente porque se essa frequência for muito grande, este intervalo aqui entre dois semiciclos vai ficar muito grande e a gente pode até imaginar que a descarga do capacitor vai crescendo, crescendo, crescendo e pode chegar a um ponto em que ela é praticamente zero. Lembra que é uma exponencial, então ela nunca atinge o zero, mas ela praticamente atinge o zero. E eu já não tenho mais nenhum ganho pelo fato de estar usando o filtro capacitivo, certo? Então, de algum modo, essa relação faz sentido. Quanto maior a frequência, mais próximos vão estar os picos do meu semiciclo e, portanto, menos tempo tem para o capacitor descarregar. E, consequentemente, a tensão de oscilação vai ficando cada vez menor. Ok? Bom, mas vamos ver um pouquinho mais sobre essa expressão de tipo, né? De fato, né, o que a gente tem aqui é uma expressão que reflete os parâmetros do problema. Ela é uma aproximação, a gente vai ver que ela é uma aproximação de uma exponencial, mas o mais importante é que ela de fato carrega todos os parâmetros importantes do problema. Então, para fazer um pequeno exemplo aqui, a gente graficou a tensão de Ripple em cima da mesma entrada, para o mesmo circuito, com a exceção de que no circuito à esquerda eu tenho um capacitor C. E no circuito à direita eu tenho um capacitor 4 vezes maior, 4 vezes C. Então, note que o fato do capacitor ser 4 vezes maior faz com que o mínimo da tensão de oscilação tenha ficado muito acima, o que reduziu bastante, como a gente viu na fórmula, em aproximadamente 4 vezes o valor
do V de Ripple. Tudo bem? Então, se você quiser, basta aumentar qualquer um desses valores. A frequência tende a ser aquilo que a gente não tem controle, né? O máximo que você pode fazer é trocar de um retificador de onda completa para um de meia onda, para onda completa. Mas você geralmente não tem controle sobre a frequência de oscilação da rede elétrica ou de um gerador qualquer que te gere essa tensão em corrente alternada. Então, o que você vai trabalhar é com o capacitor e eventualmente com a carga. Se você não tiver controle sobre a carga, porque a fonte se presta a um certo objetivo de alimentar uma certa carga, então é no capacitor que você vai corrigir o ripple da saída, aumentando ele à medida do necessário. Tudo bem? Bom, mas vamos mostrar um pouco mais sobre essa expressão de V de ripple, tudo bem? Primeiro a gente precisa lembrar da descarga de um capacitor. A descarga de um capacitor é dada por essa expressão, de forma genérica, em que a tensão do capacitor em cada instante de tempo vai ser igual à tensão inicial vezes E elevado a menos T sobre RC, certo? No nosso caso vai ser RL, mas essa é uma expressão geral para qualquer resistência, né? Mas a gente sabe que o nosso capacitor vai descarregar em ciclos. Então o que importa aqui é verificar essa razão, o E elevado a menos T sobre RC, não a qualquer tempo, mas a um período, que é o tempo entre cada ciclo, certo? Então, se a gente assumir que essa constante RC é muito maior do que o período, então RC é muito maior do que T maiúsculo, a gente pode fazer uma aproximação em série de Taylor errando muito pouco. A gente pode aproximar o E elevado a menos T sobre RC como 1 menos T sobre RC, certo? A gente pega os dois primeiros termos da série de Taylor, próximo de zero, né? E despreza a partir do termo quadrático. Fica só com o termo linear. O que na prática significa aproximar a exponencial por uma reta. Tudo bem? É uma exponencial decrescente, então a gente aproxima essa exponencial decrescente por uma reta. Bom, assumindo que isso é possível, ou seja, que a constante RC é muito maior do que o período, a gente pode agora pensar que caso o capacitor realmente se carregue totalmente à medida que ele passa pela metade do ciclo e passe a descarregar a partir do valor de pico, a diferença entre o valor de pico e o V de ripple, que é a oscilação, vai ser aproximadamente igual ao V de pico vezes 1 menos T sobre RC. Tudo bem? Porque é um capacitor descarregando a partir do V de pico, certo? Então a aproximação do exponencial foi feita aqui, certo? Bom, com isso basta eu distribuir o V de pico entre os dois termos, que eu posso cancelar o V de pico dessa equação. E mesmo esse menos, como é menos dois lados, vira mais. E eu tenho uma expressão razoável para V de ripple, que é V de pico vezes o período dividido por RC. Se eu não quiser usar o período, quiser usar a frequência, basta usar o fato de que o período é o inverso da frequência. E aí eu vou ter a seguinte expressão. Tudo bem? Veja, essa expressão tem alguns problemas e a gente está sempre trabalhando com alguma aproximação. Uma condição importante é que o capacitor de fato carregue completamente no primeiro ciclo. Isso não vai ser verdade a partir de determinados valores do capacitor, certo? Então, uma aproximação um pouco melhor, nesse caso, é não usar a tensão de pico, mas usar a tensão DC no resistor, que tem mais a ver com a média da tensão, certo? Isso faz com que essa aproximação do V de ripple, que ainda assim vai ser sempre uma aproximação, se torne uma aproximação um pouco mais válida para praticamente qualquer caso. Tudo bem? Vai trazer uma dificuldade adicional porque a gente não conhece o VDC em RL. A gente precisaria conhecer o V de ripple para ir conhecer o VDC em RL. A gente pode contornar isso de duas formas. A gente vai ver uma delas aqui na aula de hoje, tá bom? Bom, a gente verificou como funciona e entendeu a fórmula do V de ripple para
retificadores. Aquela forma do retificador é geral, ela vale tanto para retificadores de meia onda quanto para retificadores de onda completa. Mas a forma da tensão de entrada vai afetar a tensão de saída. Então vamos ver como é que fica um filtro capacitivo acoplado a um retificador onda completa. Tudo bem? Nesse caso, a gente vai iniciar com um retificador em ponte. Mas lembrando que esse é um circuito muito semelhante a um retificador de onda completa com derivação central. A diferença é a queda de tensão em dois diodos ou em um diodo e o fato de você usar metade do secundário e usar o secundário inteiro, né, na hora de trabalhar com o seu trafo, certo? Assim como no retificador de meia onda, você tem esse mesmo processo, né? O nosso circuito pode ser dividido em entrada, transformador baixador, retificador, filtro capacitivo e carga. Tudo bem? É o mesmo princípio de funcionamento. O que vai acontecer agora é que, ao invés de o circuito ficar metade do ciclo, ficar um semiciclo inteiro com tensão zero, dependendo da descarga do capacitor para manter uma tensão na carga, ele fica um intervalo muito menor sem funcionar como retificador, certo? De modo que o tempo que o capacitor descarrega sobre a carga vai ser aproximadamente metade do tempo que ele descarregava quando eu tinha um retificador de meia onda, certo? Isso vai ter uma consequência clara no valor do V de Ripple, certo? Porque o valor do V de Ripple agora vai ser muito menor, porque o tempo para descarregar é muito menor, tudo bem? Vamos imaginar que isso aqui fosse um retificador de meia onda, então esse capacitor descarregaria por todo esse trajeto e iniciaria a sua carga aqui. Veja que diferença importante para esses dois patamares. Tudo bem? Muito bem. Então é claro que a principal diferença é uma clara redução do V de Ripple. É por isso que a gente usa retificadores de onda completa, para facilitar o trabalho do filtro capacitivo. Tudo bem? Como já foi dito, essa redução ocorre porque, como o semiciclo negativo é rebatido para valores positivos, o tempo em que o capacitor descarrega no resistor é reduzido para aproximadamente metade. Tudo bem? No resistor de carga, não de carta. Tudo bem? Tem uma correção aí para fazer. Bom, aqui tem um gráfico então para mostrar isso, certo? Em que a gente observa que o V de Ripple é de fato muito menor e a fórmula do V de Ripple vai ser igual. Então, para uma pessoa distraída, a princípio vai ficar a mesma coisa. De fato, não vai por dois motivos. Primeiro, porque tem uma pequena diferença já na tensão DC em RL, quando você está tratando com retificadores de meia onda e onda completa. E depois, porque a frequência agora vai ser o dobro, certo? A frequência desse sinal, note aqui, ó, a escala em que esse gráfico foi plotado é o tempo dividido pelo período da entrada. Então, na entrada, todo esse tempo se passava para que eu tivesse um período. Agora, como o semiciclo foi rebatido, o período de fato da saída do retificador é este daqui, o que faz com que a frequência seja dobrada. Então, por exemplo, se eu tiver uma entrada de 60 Hz da rede de alimentação, a frequência que eu vou usar nessa expressão para o retificador de onda completa é 120 Hz. Tudo bem? Muito bem. Então, visto a teoria, vamos fazer os cálculos. Vamos verificar um exemplo numérico para ver se a gente está entendendo o que está acontecendo. Vamos começar esse exemplo com um retificador de meia onda, visto abaixo aqui, que possui um filtro capacitivo, é um capacitor em paralelo com um resistor. A entrada desse circuito vai ser de 120 volts eficazes. A relação de transformação do transformador é de 12 para 1, ele é um transformador abaixador. A carga é de 10 ohms, que a gente já tinha trabalhado em outros exercícios em sala.
E o capacitor é de 1 microfarad, 1 milifarad, certo? 10 a menos 3 farad. É um capacitor relativamente grande, mas trata-se de uma carga bastante pequena, 10 ohms. O que se pede? Se pede para calcular a tensão de pico em RL, a tensão DC em RL e a potência dissipada pelo resistor de carga. Tudo bem? Então eu quero tudo para carga, tudo para cá. A tensão de pico, a tensão DC e a potência dissipada. Ok? Mas lembre que como ele está em paralelo com o capacitor, as tensões ao menos vão ser iguais entre eles. Se for o caso, a gente pode usar alguma coisa desse tipo. Bom, então lembrem-se, problemas com retificadores são consideravelmente simples, mas são várias contas realizadas em cadeia. Então, na hora de resolver esse tipo de problema, a gente deve sempre se organizar, entender que dados nós temos e a partir dele calcular os dados que precisamos, tudo bem? Então, inicie sempre o seu exercício entendendo o que você conhece. A informação que nós temos é a tensão eficaz no primário, que vale 120 volts. O próximo passo é encontrar quanto que é a tensão no secundário. Eu tenho dois caminhos. Eu posso calcular a tensão de pico no primário e aí usar a relação de transformação e encontrar a tensão de pico no secundário, ou a partir da relação de transformação encontrar a tensão eficaz no secundário e aí calcular a tensão de pico já no secundário. Então foi esse caminho que eu escolhi fazer aqui no problema, no exercício. Para calcular então a tensão eficaz no secundário, basta usar a tensão eficaz do primário e multiplicar pela relação de transformação 1/12. Nesse caso, a tensão eficaz no secundário vai valer então 10 volts, 120 dividido por 12, ok? Bom, agora o que eu preciso fazer então é encontrar a tensão de pico no secundário. Como a gente sabe, né? A tensão eficaz é igual a tensão de pico sobre raiz de 2. Então, a tensão de pico no secundário vai ser igual à tensão eficaz no secundário vezes raiz de 2. O que vai dar 10 vezes raiz de 2, que é igual a 14,14 volts. Tudo bem? Então, esses 14,14 volts são a tensão eficaz aqui, ó, no secundário do transformador, antes de passar pelo retificador e pelo filtro. Tudo bem? Bom, agora a gente pode calcular a tensão de pico em RL. Note que a gente vai usar uma expressão similar à que foi usada anteriormente. A gente está imaginando aqui então que o circuito IC vai se carregar por completo. Essa é uma boa aproximação. Se o circuito for bem projetado, isso vai acontecer. Então, assuma que o capacitor vai se carregar por completo. E se isso for acontecer, de fato a tensão de pico na carga independe do fato de existir ou não o capacitor. Tudo bem? Bom, como eu tenho um retificador de meia onda, para encontrar a tensão de pico na carga, basta ter a tensão de pico no secundário e subtrair a queda de tensão no diodo. Como a gente está fazendo uma aproximação de diodo semi-ideal, a gente vai subtrair os 0,7 volts do diodo e vai encontrar então uma tensão de pico no secundário, na carga, valendo 13,44 volts. A próxima coisa que se pede é a tensão DC em RL. E a tensão DC em RL, porque não faz mais sentido imaginar só tensões eficazes, né? Depois do filtro capacitivo, a gente assume que na carga agora a tensão é DC com uma pequena oscilação. Como a gente assume isso, então eu quero saber quanto que é essa tensão DC na carga, né? Olha, o que de fato acontece é que eu preciso da tensão DC para encontrar a tensão de Ripple e preciso da tensão de Ripple para encontrar a tensão DC. Né? Eu posso tentar escrever uma equação interdependente e resolver ela, mas uma alternativa talvez mais simples e que vai dar um resultado desde que a nossa aproximação de que RC é muito maior do que o período seja válida, é fazer um pré-cálculo, fazer um cálculo prévio da tensão DC em RL, desprezando o efeito do filtro, porque essa conta nós sabemos fazer, né? E aí, a partir dessa tensão DC em RL prévio, continuar e calcular a tensão de Ripple. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar a expressão
da tensão DC em RL. E eu sei que a tensão DC a partir de uma senoide é 2 vezes a tensão de pico dividido por π, certo? No entanto, isso é uma média. E essa média precisa levar em conta o fato de que eu estou meio semiciclo sem conduzir. Tudo bem? Com isso, a tensão DC em RL prévio vai dar bastante aproximadamente 4,27. Esse não é um valor verossímil para essa tensão DC em RL, mas ele serve para a gente poder calcular a tensão de Ripple e aí voltar e recalcular a tensão DC em RL agora com muito mais precisão. Tá bom? Então, de posse dessa tensão DC em RL prévia, a gente pode aplicar a forma do Ripple, que, como eu falei para vocês, depende da tensão DC em RL. A gente vai usar a prévia aqui, vai usar o que a gente sabe sobre a resistência, o capacitor e a frequência, e vai encontrar quanto equivale a tensão pico a pico de Ripple, certo ou não? Essa tensão pico a pico de Ripple deve ser uma tensão pequena. No caso, a gente encontrou uma tensão grande, a gente vai continuar com essas contas e depois vai analisar o que isso significa, tudo bem? Então, nós temos aqui 7,13 volts de tensão pico a pico de Ripple. Ora, se eu conheço a tensão pico a pico de Ripple, agora eu posso fazer um cálculo muito mais preciso da tensão DC em RL, que é a grandeza que de fato eu quero. Essa tensão DC em RL vai ser igual ao pico menos metade da oscilação, certo ou não? A média da tensão na carga vai ser aproximadamente a tensão de pico menos metade da oscilação. Eu vou estar no meio daquela oscilação, isso vai me dar a média dessa tensão. Essa é uma expressão que também só vale se a tensão de Ripple for pequena. Se ela não for pequena, eu vou ter uma forma de onda muito distinta e aí essa média, esse menos meio de Ripple já não vai ser uma aproximação boa, tudo bem? Então, de novo, assumindo que RL vezes C é muito maior do que o período, eu vou calcular a tensão DC em RL como a tensão de pico em RL, que são aqueles 13 volts, menos metade da tensão de Ripple, menos metade de 7,13. Isso vai dar 9,87 volts de tensão DC em RL. Tudo bem? Essa tensão DC, então, eu vou assumir que é uma tensão contínua com uma pequena oscilação. Nesse caso, uma oscilação de 3,5 volts, uma oscilação grande. Mas para resolver esse tipo de problema, imagino que o projeto carrega pouca oscilação. E já que essa é uma tensão DC, para calcular a potência em RL, eu não vou usar nada eficaz. Eu vou assumir como uma fonte DC e encontrar a potência no resistor alimentado por uma tensão DC. Então, para encontrar a potência no resistor alimentado por uma tensão DC, basta fazer a tensão DC ao quadrado dividido pela carga, pela resistência, certo? Estou usando a fórmula de que potência é igual a V quadrado sobre R. Isso vai dar um valor de 9,75 watts de potência dissipada no resistor. Tudo bem? Então, nós tivemos relativo sucesso e conseguimos calcular as grandezas desejadas. Mas será que a gente fez boas calculações? Olha, a gente não precisa calcular quanto vale RC e comparar ele com o período para descobrir o que está acontecendo. Não é? Se a gente analisar os nossos valores obtidos, a gente nota que trata-se de um exemplo puramente didático, porque a oscilação de Ripple foi grande demais, foi mais de 7 volts, sob uma tensão de pico de menos de 14, certo? Então a gente tem uma oscilação de pico a pico de Ripple que vai ser da ordem da metade da tensão de pico. É muita coisa. Essa aproximação não fica boa, certo? Então esse é um problema teórico, a gente pode resolver ele até o final, mas na prática você precisa voltar no seu circuito e aumentar o valor do seu capacitor, se de fato você precisa aumentar uma carga tão baixa de 10 ohms. Tudo bem? A corrente vai ser muito alta e o capacitor vai descarregar demais, mesmo já sendo um capacitor de valor razoável, de 1 mF. Né? Uma maneira de aumentar a capacitância é acrescentando diversos capacitores. Você não precisa necessariamente comprar um capacitor maior, você pode acrescentar vários capacitores de mesmo valor, só que em paralelo. Tudo bem? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido bem essa aula e vou deixar aqui com vocês alguns exercícios. O primeiro exercício
possui os mesmos parâmetros de entrada do exemplo que a gente fez, só que agora o retificador vai ser um retificador de onda completa. Tudo bem? O segundo exercício é pedido a mesma coisa, tensão de pico em RL, a tensão DC em RL é a potência, e volta a ser um retificador de meia onda. No entanto, os valores de resistência e capacitância foram escolhidos de modo que a constante tal, a constante resistência vezes capacitância, desse um valor muito maior, porque só o resistor é 100 vezes maior e o capacitor é 2,2 vezes maior. Então, essa constante vai ser 220 vezes maior nesse caso. E aí vamos ver quanto que vai dar a tensão de Ripple e se a nossa aproximação é boa. Procure sempre fazer essa análise. Toda vez que você estiver trabalhando com uma teoria que não é exata, que ela depende de alguma aproximação, a gente tem que ter esse cuidado de, ao aplicar ela, verificar se aquela aproximação que a gente assumiu verdadeira no início, de fato se mostrou razoável. Tudo bem? Então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.